E hoje aqui em matemática a gente vai ver o capítulo 1 que fala trabalho com números. Aqui a gente vai recordar as características do nosso sistema de numeração, ler, escrever, ordenar, compor, decompor números até a ordem dos bilhões, representar números numa reta numérica, que isso a gente não vai dar muita ênfase, tá? Isso aí a gente vai ver, mas de forma mais superficial. Comparar números da classe de milhões e dos bilhões, arredondar números, aproximar valores, introduzir o conceito de número natural e representar em gráficos ou tabelas dados de um texto. A gente está vendo aqui a imagem de um planisfério, né? Onde nós temos todo o planeta representado. E temos aqui algumas bandeiras de alguns países, alguns números, e está perguntando o que indicam os números presentes neste mapa: quantidade, código, medida ou ordem? O que esses números estão indicando? O que vocês acham? Que esses números aí que estão embaixo da bandeira, tá querendo dizer que é a quantidade de pessoas que tem naquele lugar, é algum código, é a medida do lugar ou é alguma ordem? O que vocês acham? Oi, Alana, não te ouvi, ficou muito baixinho. Número de pessoas por hora? Isso, esse número aí é a quantidade de pessoas que tem em cada país, tá? Como que a gente lê o número que indica a população do Brasil? Essa quantidade de pessoas, gente, foi baseado na pesquisa de 2017. Isso aí já mudou, tá? Então, dá uma olhadinha na bandeira do Brasil e quem pode me dizer como é que a gente lê esse número aí? Vamos lá, ninguém. Pedro não, Raquel, Glenda, Ana Beatriz, Heitor, Eduardo, Alana, Miguel. 299 milhões. Quase, não é 99 não, é 209. Isso, 209 milhões. Eu falei, eu ia falar 9. Saiu um 9 a mais. Agora, qual era o país mais populoso em 2017? Dá uma olhada aí nos valores, nas quantidades. Ih, Jesus, na quantidade de habitantes e vê aí e descobre qual é o país mais populoso que está aí nessa bandeira. Olha direitinho primeiro, gente. A Índia. Estados Unidos. Vamos lá, não acertaram ainda não. Já saiu Brasil, Estados Unidos, Índia. China. Isso aí, é a China. É a China. E quem pode ler para mim esse número aí de habitantes da China? 144 trilhões de pessoas. Não. Vamos lá. Mais alguém? 1 bilhão. Bilhões? Não, 1 bilhão. 400 milhões. Isso aí, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em 2017, a população do Brasil, aqui no mapa, era maior ou menor que da Rússia? Olha o número do Brasil e olha o número da Rússia e diz o Brasil era maior, né? Então, vamos para a próxima página. Passei demais. Quer dizer, na verdade eu voltei demais. Aqui, vamos lá. O nosso sistema de numeração. Veja a conversa entre Ana, Jairo e Mabel após uma aula sobre o nosso sistema de numeração. Ana, muito legal a aula sobre o nosso sistema de numeração, hein? Jairo, verdade. A gente viu que qualquer número pode ser representado com os símbolos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os algarismos indo-arábicos, né? Mabel, sim. E o nosso sistema é decimal, ou seja, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Ana, o que mais gostei é que o nosso sistema é posicional, ou seja, os algarismos assumem valores diferentes conforme a posição que ocupa o número. Jairo, agora é hora de fazer as atividades, gente. Tchau, Mabel, até amanhã, pessoal, até. Então, aqui a gente tem algumas informações, como que? Por que o nosso sistema se chama sistema decimal? Porque os grupinhos são de 10 em 10, né? A cada 10 há uma modificação. E ele é formado pelos algarismos de 0 a 9. Todos os números são formados de 0 a 9. Se você fizer as junções, vão nascendo novos números, mas os algarismos são sempre os mesmos, de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, vamos lá embaixo. No exercício, complete as frases. Para formar uma dezena de milhar, precisamos agrupar quantas unidades de milhar? Vou falar de forma mais simples para vocês entenderem, tá? Isso aí, já responderam. Se o milhar confundir, a gente pode falar só dezena e unidade. Para eu ter o grupinho, né, de dezenas, uma dezena são quantas unidades? 10. Por isso que a gente agrupa 10. Agora, em uma unidade de milhar, há quantas dezenas? Quantas dezenas, quantos 10 eu preciso para formar 1000? Não. Se eu tiver 10 números 10, eu vou ter 100. Então, é mais um cadinho. E aí? Quem quer arriscar? Não. Eu tenho uma dezena que são 10. Para eu quantos 10 eu tenho que juntar para formar 1000? Não é 10, já falaram aí. 100. Isso aí, 100. Eu tenho que ter 100 dezenas. Agora, na letra C, são necessárias quantas centenas para formar 1000? Se eu preciso de 100 dezenas, quantas centenas eu vou precisar? 1000. Não, menos, bem menos. Falaram aí, repete. Isso, 10, muito bem. E agora, agrupando quantas dezenas eu vou ter uma dezena de milhar? Que aí já são 10.000, não é mais 1000, agora são 10.000. Isso aí, 1000. Então, tá aí a resposta para vocês conferirem. Ai, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu fazer de forma que... Ai, Jesus. Só um minutinho que eu quero... Então, aqui, gente, olha só, esse aqui é o quadro, conhecido como quadro valor-lugar. Ele aqui vai separando as classes, tá? As classes e as ordens. Ali em cima, vocês podem ver que eu já escrevi as classes, escrevi algumas. A gente começa da direita aqui, ó, daqui para lá, né? Nós temos a classe simples, depois a classe dos milhares, que é conhecida como classe do milhar também, classe dos milhões, dos bilhões, e aí sucessivamente. E aqui embaixo, o que vem a ser aqui embaixo? Aqui é a casinha das ordens, que aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Nós sempre vamos ter unidade, dezena e centena. A única coisa que vai mudar é que nas outras classes, eles vão ganhando o nome da classe também. Então, aqui é unidade de milhar, aqui é dezena de milhar, aqui é centena de milhar. Aí eu já pulei para outra classe, que é a classe dos milhões. Então, aqui é unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Agora já pulei para outra classe, vai mudar de novo. Unidade de bilhão, dezena de bilhão,
centena, de bilhão e assim sucessivamente. Vocês podem ver que as classes, elas são divididas a cada 3. Por quê? Porque em cada classe pertence uma unidade, uma dezena e uma centena. Ok? E aqui, como que é a questão de ordem, né? Que fala-se sobre ordem. É muito simples, porque também a gente contabiliza daqui para lá. Dessa forma que, assim, ó, a unidade, ela é a primeira ordem. Não saiu um primeiro ali não, gente. Meu Deus. Olha. Classe de bilhões, dezenas Olha de só, bilhões. aqui vai ser primeira ordem, aqui no dezenas, segunda ordem, aqui no centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, dezena de milhar, quinta ordem, e assim sucessivamente, tá? Então vai ficar assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ali no livro, na página 79, tá falando assim, ó. Observe a conversa entre Paloma e Lucas e complete a fala deles. Quanto vale o algarismo 7 no número 37.126? Então, nós vamos organizar esse número aqui, tá? Vou botar ele aqui no cantinho, ó. 37.126. O que eu vou fazer? Geralmente eu organizo o número de trás para frente, quer dizer, do 6 em diante. Então eu vou botar, quando eu não sei, tá, gente? Então eu venho organizando aqui, ó, o 6, depois o 2, depois o 1, depois o 7, depois o 3. OK? Então aí eu pergunto a vocês. O 7, ele está em qual casinha? O 7. Unidade de milhar. Isso aí, unidade de milhar. Esse 7 pertence a qual classe? Olha lá em cima. Isso, classe dos milhares. E ele está em qual ordem? Olha o númerozinho aqui, ó, que eu botei. Da quinta lá. Não, é o 7. Olha aqui, ó. Em qual, Alana? Quarta ordem. Isso aí, na quarta ordem. Então, se eu fosse responder tudo sobre o número 7, eu ia dizer que ele está na casa da unidade de milhar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Classe unidade de milhar. Perdão, ó, ele pertence à casa da unidade de milhar, na classe dos milhares. Mas o que? Ele está na quarta ordem. E que número é esse? 7 unidades de milhar. Oi, Alana? Isso aí, ele é o número 7.000. Então, aqui tem todas as informações do número 7. Agora, vamos lá. Vamos fazer as informações aqui do número 1. O número 1, ele está em qual casinha? Olha aqui, galera. Centena. Isso aí, na casinha da centena. Ele está em qual classe? Terceira. Não. Terceira. Classe. Olha lá em cima o nome. Classe simples. Isso aí, classe simples. Ele está em qual ordem? Isso, terceira ordem. E quem é o número 1? Uma centena? 100. Então, tá ali as informações do 1, tá? Agora, vamos aqui, vamos falar sobre o 3. O 3 está em qual casinha? Dezena de milhar. Comi um azinho aqui. Ele está na dezena de milhar. E ele está em qual classe? Na classe de milhar. Isso. Na classe de milhar ou na classe dos milhares, tanto faz. Ele está em qual ordem?
quinta ordem. E que número é esse? 3 dezenas de milhar. Isso aí, ele é 30.000. Então, é assim que a gente vê toda essa questãozinha de cada algarismo que compõe um número. E aí, dentro disso, eu posso fazer a decomposição desse número. Como que é a decomposição? Tá vendo aqui, ó, a gente descobriu que o 7 é 7.000, que o 1 é o 100, que o 3 é o 30.000. Então, a gente pega esse número e decompõe de que forma? Exatamente assim, eu vou olhar o 3. O 3, ele é o quê? Já vimos que ele é 30.000. Aí eu vou lá e boto mais o 7, também já vimos que o 7 é 7.000. Vamos lá de novo, mais o 1, nós vimos também que o 1 simboliza o 100. E agora o 2 ali, quem é o 2? Tá na classe dos simples e tá na dezena. Sim, então quem ele é? 2 dezenas. 20. Isso, 20. E por último, o 6. Quem é o 6? Ele é o 6. Ele é o 6. Então, é dessa forma aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês aqui, que a gente decompõe um número. Ah, deixa eu botar um outro número aqui, ó. 5, 7... 0. E outra forma, a gente decompõe o número de acordo com como a gente lê. Que número é esse que eu coloquei aqui agora de roxinho? 570. Então, olha aqui, como é que eu decomponho 570? É 500 mais 70. Acabou. Porque o 0... Ah, tia, tem problema se eu botar aqui o 0? Não, problema nenhum. Tá ali, ó. Assim que eu decomponho o 570. Aí eu pergunto, vamos lá, o 5, ele tá em qual casinha? Oi, o 5 tá em qual casinha? Isso, centena, em qual classe? Isso, classe simples. Ele está em qual ordem? Isso, terceira ordem. E quem é o 5? 5 centenas, ele é quem? 500. É isso aí. Então, tá aqui, ó. Observe a conversa entre Paloma e Lucas e complete as falas deles. Quanto vale o algarismo 7 no número 37.126? Então, aqui, ó, vale, tanto faz você escrever aqui 7 unidades de milhar, como também você pode colocar aqui 7.000, não tem problema. Qualquer uma das duas respostas valem, tá? Tá, vai estar certo. Agora, quanto vale esse mesmo algarismo no número 7? Número 7. No número 12.789. Aí eu pergunto, esse 7 aqui, vamos botar lá no outro rapidinho. Pra gente treinar. Nada melhor do que um treino, né? Então, ali agora a gente tem o número 12.789, na qual a gente vai organizar ele aqui, né? 12.789. Então, lá no exercício, perguntou quanto que vale esse 7? Quanto que ele vale? 7.000. Não, olha aqui a casinha que ele tá. Não, é esse 7 de verde aqui, ó. Hã? 700. Isso aí, ele vale 700. Ou então, ele tá em qual casinha? Ele é 7... Centenas. Isso aí, 7 centenas. Ele tá em qual classe? Isso, classe simples. E em qual ordem? Terceira. Terceira, isso aí. Muito bem. Então, aqui, ó, viu? Ele respondeu que vale 7 centenas, mas aqui é o mesmo esquema, pode botar 700, não tem problema, ok?
Agora, Lucas, me dê um exemplo de número em que o algarismo 7 vale 700 centenas. Para ele valer 700 centenas, ele tem que ser 7.000. Então, qualquer número que vocês colocarem aqui, desde que o 7 esteja na unidade de milhar, vale. Pode ser 7.000, 7.001, 7.010, 7.500, 7.999, ou então vocês podem pegar o exemplo daqui, tá? E agora, qual é o maior número escrito que tenha 5 algarismos diferentes? 5 algarismos, nós sabemos que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o maior número que pode ser escrito com 5 algarismos diferentes vai começar de trás para frente, né? Do 9 em ordem decrescente, 9, 8, 7, 6, 5. Então, ali deu 98.765. E qual vai ser o menor? Aí o menor já vai, você ao invés de botar 0, 1, você vai botar, porque o 0 antes do 1 não vale nada, né? Então, vai ficar daquela forma ali, ó. 1, 0, 2, 3, 4. 10.234. Galera, agora é aqui na página 80, tá aqui, ó, meu vídeo teve 99.999 visualizações. Uau! Mais uma, você teria 100.000 visualizações, né? Isso aqui entra naquilo que a gente estava conversando antes, que cada classe tem três casinhas, né? Tem 3 ordens, unidade, dezena, centena. Quando passa da terceira, ela já modifica de posição, tá? Então, aqui, ó, veja alguns modos de representar 100.000 ou uma centena de milhar. Nós temos aqui no ábaco, né, umzinho na casinha de centena de milhar, representando 100.000, e aqui no quadro de ordens, que é o quadro valor lugar. Agora, indique as afirmações certas. Então, aqui as afirmações certas são: uma centena de milhar são 10 dezenas. Como assim? Dá uma olhada aqui. Se eu for olhar o 1, eu vejo 100.000. Mas se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar esse 10 aqui, ó, esse 10 não são 10 dezenas? 10 dezenas de milhar. Então, ele é a mesma coisa, tá? Foi igual ao primeiro exercício que a gente fez hoje. Uma centena de milhar são 100 unidades de milhar. A mesma coisa, ó, se eu pegar aqui a casinha toda até a unidade de milhar, ó, eu tenho 100 unidades de milhar. E 5.000 centenas formam 5 centenas de milhar. É só colocar aqui no quadrinho, vou botar ali para vocês verem, tá? 5.000 centenas. Seria aqui, ó, o número 5 completado de zerinhos. Então, daria 5 centenas de milhar. Agora, próxima página. Observe o que o repórter está noticiando. Até o dia 31 de março de 2018, havia 629.589 crianças de 0 a 3 anos na cidade de São Paulo. De acordo com a notícia, até 31 de março, na cidade de São Paulo, havia 629.589 crianças de 0 a 3 anos. Veja como podemos representar isso no ábaco, né, que é aquele brinquedinho, quanto no quadro de ordens. Ele é representado dessa forma. E aqui vem decompondo, vem aquele negócio que a gente fez antes da decomposição, tá? Não precisa se apegar muito a isso aqui não, tá? A gente faz dessa forma, porque também a gente trabalha valor relativo e absoluto, que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho. Então, aqui, ó, entra certinho no que a gente explicou antes, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui eu decompus esse número de 629.589, que é a forma que eu acho que ela é mais prática, mais objetiva e mais simples de se decompor, tá? Mas também temos a decomposição assim. O que é isso? Dá uma olhada. Aqui eu não tenho 600.000. Olha como que ele decompôs aqui. 600.000 é 100.000 6 vezes. Então, tá aqui, ó. 6 vezes 100.000. E 20.000? 20.000 é 10.000 2 vezes. Quanto que é 9.000? É 1.000 9 vezes. Então, esse é um outro tipo
de decomposição, tá? Isso aí depende de como a questão te pede, porque também você pode decompor dessa forma aqui, ó, que tá aqui em cima. Ah, o 6, ele é quem? Ele é 6 centenas de milhar, tá? Então, isso depende muito. Se eu pedir assim, decomponha, pode usar essa maneira aqui, que é a que eu gosto mais, tá? Que eu acho mais simples e mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Agora a gente vai lá para a próxima página para conferir o que vocês fizeram. Então, aqui a gente tem o ábaco. O ábaco, ele é igualzinho o quadro valor-lugar ou quadro de ordens, cada um chama de um jeito. Mas como que você identifica? De acordo com quantas pecinhas tem em cada casinha. Então, aqui, ó, na unidade, eu tenho uma fichinha, uma pecinha. Dezena, eu tenho 4. Centena, eu tenho 5. Unidade milhar, eu não tenho 9. Tia, eu posso deixar em branco? Não. Quando não tiver nada, você tem que colocar o 0. Porque, ó, vou mostrar aqui para vocês, se vocês não colocassem o 0, como é que esse número ia ficar? Tá aqui. Agora me diz, o número que eu acabei de escrever, ele é o mesmo do de baixo? Não, fica assim já... Não. Isso. Se eu não colocar o 0, ele se transformou em 38.541 e ele não é 38 mil, ele é 380 mil. Então, quando vier assim, sem nada em uma ordem dessa, vocês coloquem o 0 para completar a casinha, tá? Então, podem conferir aí como ficou a sequência e vamos para a letra B. Na letra B, tá falando assim, ó, quanto vale o algarismo 5 em cada um desses números? Nesse primeiro aqui, o número 5, ele tá em qual casinha? Na casinha da centena. Então, tanto eu posso escrever 5 centenas ou botar o número 500. Tanto faz, vocês escolhem um ou outro, tá? E agora, vamos para o ábaco 2. No ábaco 2, aqui o número 5, ele tá em qual casinha? Unidade de milhar. Isso, então eu posso botar 5 unidades de milhar ou eu posso colocar 5.000. Vocês escolhem, tá? Não tem problema, porque é a mesma coisa, um ou outro. E agora vamos para o último ábaco, o ábaco 3. O 5 ali no ábaco 3, tá em qual casinha? Isso. Então, eu posso botar 5 centenas de milhar ou, isso, 500 mil. O que vocês acharem melhor para vocês, mais simples, mais fácil de lembrar, tá bom? Então, aqui tem ajude Carlos a preencher o cheque. Esse valor que está aqui em reais é R$ 913.674. Agora, aqui na sétima questão, está pedindo para fazer a decomposição, tá? Aqui está pedindo por meio de adições e multiplicações, mas eu não quero, não. A gente vai fazer aqui a decomposição como eu pedi, para vocês darem mais ênfase. Então, tá ali para vocês conferirem, nós temos 215.316, então é 200 mil, mais 10 mil, mais 5 mil, mais 300, mais 10, mais 6, tá? Aí, o que eu quero mostrar para vocês é a letra B e a letra C. Na letra B, eu tenho 303.005 e na letra C, 750.900. Então, aqui, ó, nos primeiros exemplos, eu acrescentei os zeros, né, que aparecem. Vocês podem utilizar das duas formas, tanto vindo, né, por cada ordem e botando os zeros, como não botando. Tanto faz um ou outro, o que não for confundir vocês, tá bom? Bem, aqui na página 83, falando sobre ordens e classes, que nós já conversamos, que eu já expliquei. Então, aqui nós temos na 84, a oitava questão, que está perguntando quantas centenas de milhar formam 1 milhão? Quantas centenas formam 1 milhão? São 10 centenas de milhar. E aqui embaixo agora, para nossa correção, que vocês já fizeram,
como se lê esse número, né? 117.364.570. Alguém descobriu aí qual é a grandeza desse número aqui? Tia, eu escrevi 117. Da B? Aqui. Então, aqui a ordem da grandeza desse número é centena de milhão, porque ele está aqui, ó, na nona ordem, que é a casinha da centena de milhão. Então, aqui nós temos mais um quadro de ordens representando um número na classe de bilhões. Foi aquilo que eu disse para vocês, gente, unidade, dezena, centena sempre vai ter. O que vai acrescentar é o nome das classes, né? De milhar, de milhão, de bilhão, de trilhão. Então, aqui, ó, tá para vocês conferirem o que vocês fizeram na 10ª questão. 999.999.999 mais 1 é igual a 1 bilhão. 1 bilhão é o mesmo que 10 vezes de 100 milhões. Se eu pegar 100 milhões vezes 10, eu vou ter 1 bilhão. O número 10.000 cabe 100.000 vezes em 1 bilhão. E agora aqui, ó, para vocês conferirem esse número aqui. 3 bilhões 150 milhões. Quando vocês forem escrever esses números aqui da 10ª questão, confiram a quantidade de zero, tá? Para vocês não colocarem o número errado. Que se faltar um zerinho, já sabe que o número todo muda. A segurança das crianças nos automóveis. Comemora-se amanhã, 12 de outubro, em todo o território nacional, o Dia das Crianças. Essa importante data deve lembrar os pais da necessidade de reavaliar os assentos de segurança para seus filhos nos automóveis. Na Semana Nacional sobre Segurança das Crianças em Automóveis, realizada nos Estados Unidos, os CDC, Centro para Controle de Prevenção de Enfermidades, lembram que os acidentes com carro são uma das principais causas de mortes de crianças naquele país. Em 2016, foram registradas 723 mortes de crianças com menos de 12 anos, quase 130 mil sofreram ferimentos. No mesmo ano, o uso de sistemas de contenção de assentos dos autos salvou a vida de 328 crianças de até 4 anos de idade. Pelas nossas normas de trânsito, os bebês de até 1 ano de idade devem ser transportados no banco de trás com bebê conforto, de costas e com cinto afivelado. Crianças entre 1 e 4 anos devem ficar na cadeirinha presa com o cinto e no banco traseiro. Aquelas com entre 4 e 7 anos e meio devem utilizar um assento de elevação no banco de trás. Dos 7,5 aos 10 anos, as crianças devem usar apenas cintos de segurança no banco de trás. Somente a partir dos 10 anos de idade, as crianças podem sentar no banco da frente, sempre com o cinto de segurança. Aqui, esse texto está falando sobre o quê? Sobre a segurança das crianças. Isso, né? Isso, tá ótimo isso aí, ó. A segurança das crianças em automóveis, tá bem resumido e tá de boa, tá? Então, vem falando sobre a importância das crianças viajarem seguras em automóveis e sobre como elas devem ser transportadas segundo as normas brasileiras de trânsito. Mas isso aí, ó, falando sobre a segurança das crianças nos automóveis, está excelente, tá? E agora, na segunda questão, marque na alternativa que corresponde o número aproximado de crianças que sofreram acidentes em 2016 no trânsito. Tá lá, vamos ver lá no texto. Tá lá no primeiro, segundo, tá no terceiro parágrafo. Diz para mim aí qual é o número. A segunda opção? Isso. 130 mil. Isso aí, a segunda opção, 130 mil. Muito bem. O uso do cinto de segurança é muito importante para se proteger de possíveis acidentes de trânsito. Converse com os colegas e professor sobre outras ações importantes para evitar esse tipo de acidente. Dirigir com atenção, não beber, se beber, não dirigir, não dirigir em alta velocidade, respeitar os limites, as placas, isso aí é super essencial.
De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram registrados em 2016, esse número aqui que eu não vou ler, porque é a resposta lá de baixo, no Brasil. Vamos representar esse número no quadro de ordens, né? No quadro valor-lugar. Então, tá aqui para vocês conferirem. Oi. Letra B. A letra B quer saber qual é a ordem de grandeza. E aí, qual é a ordem de grandeza? Unidades de milhão. Isso aí, unidade de milhão. E agora, gente, esse número aqui, como é que a gente lê esse número? 2.935.000 Não, milhões? o 1000 é antes, o 1000 é antes. E aí, quem pode ler aí pra mim esse número? Deixa eu ver. 200. Não. 2 mil. Peraí. Isso, começou certo. 2 milhões. 2.793.000. Isso. 935. Acabou. Acabou, 935, isso aí. 2.793.935. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui rapidinho, só para quem fica com um pouquinho de dúvida na hora de ler um número, tá? Vamos aqui rapidinho, vou jogar um número aleatório aqui. Tá aqui, ó, tá vendo? Geralmente a gente utiliza esse pontinho dividindo de 3 em 3, que é a unidade, dezena, centena. Então, eu sei que a primeira casinha é a simples. Então, eu leio como aqui? Eu leio 505. Ponto, acabou, porque ele é a casinha simples, né? Aí, agora, eu tenho a próxima casinha, que é a casinha do 1000. Ó, aqui, ó, apareceu o primeiro pontinho, é 1000. Então, aqui, como que eu leio esse número aqui? 789.000. Ponto. Agora, eu vou ver a outra casinha, que já é outra classe, que é o número 5, que eu tô na classe do milhão. Então, aqui vai ser 5 milhões. E aí, para eu ler esse número todo, vai ser só eu juntar, ó. 5 milhões, 789.505. Cada pontinho desse vai vindo, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, ok? Quadrilhão. Vai aí. Então, tá aqui. E agora, complete a decomposição desse número. Ele já começou decompondo, né? E a gente só ia terminar do 90.000 para lá. Então, aqui eu tenho 2.700.000, 90.000, 3.900, mais 30, mais 5. E agora, na questão número 13, a gente identifica o erro, que é o 5 vezes 500.000. Tá errado. Não é 5 vezes 500.000, é 5 vezes 500.000. É 5 vezes 100.000. Então, aqui, ó, tá mostrando a forma correta. Então, é só vocês repetirem todos os números que os outros estão certos e chegar aqui e corrigir, tá? Então, aqui a gente encerra o nosso livrinho de hoje.